Está no ar mais um BDF Entrevista, hoje comigo Lucas Salum, sempre muito bem acompanhado. Minha gente, hoje a gente tem a alegria de receber simplesmente o pioneiro do rap nacional, Griot de Quebrada, um dos fundadores do grupo Racionais MCs. Estamos falando de Milton Salles. Milton, meu amigo, que alegria te receber aqui em casa. Saiba que a casa é tua, viu? Alegria toda minha, viu, Lucas? Satisfação, é uma honra estar aqui com você, tá bom? Poxa, que beleza começar com esse papo, com essa energia. Milton, quero muito ouvir tuas histórias. Além dessa introdução que eu já fiz, é muito importante que todo mundo que está nos acompanhando, está nos vendo, saiba que tu é cria da favela do Moinho, esse lugar emblemático da região de São Paulo, do centro de São Paulo, considerado como a última comunidade remanescente que está resistindo por um processo de violência muito tortuoso por meio da polícia, da Guarda Civil. Tu também foi um dos responsáveis por ter uma das rádios piratas mais contundentes, que mais abalou a ditadura militar aqui no grande ABC de São Paulo, além de ter participado dos movimentos de greve, sendo uma das pessoas próximas do presidente Lula nessa ascensão política dele, além de, como eu ter comentado também, ter sido a pessoa que uniu o Racionais ainda na década de 80. Mas apesar de tudo isso, Milton, eu quero começar do início. Tu começou pelo reggae, não foi? Pelo reggae. Comecei pelo reggae. Porque é próximo, né? Eu acho que eu gosto de. Sou panfletário. E o reggae é uma música panfletária, né? Que leva propostas, né? Que constrói, que edifica, né? Que amplia o campo de raciocínio, né? E o reggae jamaicano mesmo, direto da Jamaica. O reggae jamaicano, né? Eu sou adepto, né, da linha de pensamento, da linha política, né? Transmitido através das músicas, né? O que tem no reggae que te parece que conflui com o rap, com esse modo político de pensar a música? O protesto, a construção, né? Protestar contra usar a música como um veículo de mensagem construtivo, né? Uma mensagem que edifica, né? Que esclarece, que politiza. Eu acho que é essencial na música, né? Ela, E isso o rap bebeu muito do reggae. muito. Eu peguei muita experiência, né? Eu trouxe muita experiência do reggae quando se estabelece enquanto indústria, né? Fonográfica, o exemplo de independência que o reggae trouxe, né? O exemplo de militância, né? Política através das letras. Eu bebi muito na fonte do reggae. E musicalmente também dá para fazer alguns paralelos entre batida, formação dos stretches, essas coisas? Dá, porque na realidade o Scratch nasceu na Jamaica, né? E um DJ chamado Kool Herc levou para os Estados Unidos, né? Essa experiência. E ali os Estados Unidos, a partir das bases com músicas americanas, né? Pegou exemplo de construção musical e passou a aplicar na soul, no funk, né? No período na década de 70, 60, 70, né? Final dos anos 60, né? Construindo músicas a partir de dois discos, né? Com dois vinil, o cara pega um trecho, um vinil, um trecho da outra, aí vai juntando e tal, e constrói a base musical. Isso facilitou muito, né? Essa forma de ver a música, dos toca-discos passar a ser um instrumento de percussão. Isso foi muito bom para a periferia, né? Que, que curso de música é caro, né? Então não é tão acessível, né? E o toca-disco está ali e é isso. E dá pra dizer também que o hip hop, o rap estadunidense também bebeu do reggae jamaicano? Bebeu, porque é a origem, né? A origem da forma da construção musical, os scratch, back to back, né? Então, esse exemplo de construção musical parte da Jamaica, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente tende a ignorar essa influência do reggae de forma geral para a música e especialmente para a influência do próprio Estados Unidos, que aparece como o berço de todas essas Mas os influências. Estados Unidos não tem a mesma ideologia, né? Filosofia
que nós temos aqui no rap, no reggae, né? Eles têm uma outra linha, uma outra forma de pensar, né? Eu acho que os americanos foram muito contaminados, né, pelo capital, não é? Então, muita ostentação, né? Muita soberba, muita arrogância, né? A população americana não tem a mesma felicidade que nós temos, né? De ser mais livre, de ter um raciocínio mais libertário, né? Eu acho que a população americana é muito dirigida, é muito Estado, é muita soberba, é muito tudo, né? É muita supremacia. É, mas o Brasil, a fundação do hip hop, acabou bebendo muito dessa fonte imperialista também, né, Milton? Acabou, acabou. Se prostituiu, né? O rap se prostituiu não só no Brasil, né? Ele sempre foi prostituído nos Estados Unidos, né? E no Brasil o esquema acaba captando, né? As organizações e tal, o sistema acaba deixando feio o que era bonito, né? Aquele primeiro amor e tal, mas eu vejo uma evolução muito forte no rap, né? É. O hip hop, a primeira geração não reconhece, mas ele evoluiu, né? Ele pulou o muro, quebrou fronteiras, né? Você pega um menino que nem o Salvador da Rima, o WJ do Rio de Janeiro. Você pega, tem uns meninos aí fantásticos, né? O próprio Hungria, Tribo na Periferia, né? Hoje tem muita audiência, né? Eu quero falar sobre isso, sobre essa evolução, como tu tem visto esse novo cenário do rap, do hip hop, inclusive do funk, que me parece que também está somando muito dessa luta de ser uma música de protesto, que vem da periferia. Isso. Mas antes de chegar lá, eu queria que a gente continuasse nesse início, desses anos 80, que tu explicasse o que eram as batalhas ali da São Bento, o que acontecia ali naquela região. Na estação São Bento, foi um ponto de encontro, né? Que vinham os jovens de todas as periferias, de todas as partes do estado de São Paulo, fora de São Paulo, que eram adeptos à cultura hip hop, né? Que estava sendo uma cultura insurgente no mundo na década de 80, né? Porque as coisas que o hip hop traz, elas são a arte do gueto, a arte da rua, né? E três formas de arte juntas dentro de um movimento, né? O grafite representando a pintura, o break, a dança e a música, que é o rap, né? Então essa junção trouxe uma potência muito forte, né? Enquanto movimento, porque tratava verdadeiramente, representa e representava a linguagem da rua, né? A arte da rua. Muita repressão nessa época também da polícia? Muita repressão. A Estação São Bento pô, era uma estação, os meninos não viam, eles eram muito novos, né? Eu tenho, pro rap de uma forma geral, eu tenho de 15 a 20 anos de diferença, né? Estou com 69 anos, a Senai está com 50 a média, né? Então os meninos estavam ainda recebendo uma formação ali na São Bento, que a gente procurava passar uma linha de pensamento político, né? Eu não acredito em movimento que não seja partidário. A imprensa não gosta muito disso, né? O sistema não aceita isso. Mas o movimento hip hop no Brasil é cultural, político e partidário, né? Porque a nossa participação foi mostrar, por exemplo, o PT foi de grande valia, né, para a construção do movimento. Eu mostrei para o hip hop o PT, mostrei para o PT o hip hop. O PT colocava o palco, o hip hop e a cultura. O PT ganhava o voto e o hip hop ganhava a rua, né? A gente pode tratar isso como dizer que é um tratamento simbiótico, isso, Uhum. né? E essa relação de construção foi muito positiva, né? Para as duas partes. Eu só sinto um pouco que na medida que o sistema devora, laça os seus representantes, né? Eu sinto falta, e estou sentindo muita falta, do primeiro amor, do início do movimento, né? Quando se construía politicamente com vontade, com força de militância, né? Isso na medida que
o sistema captura, copta seria a palavra, seus valores, né, que perverte, né, que prostitui, vamos dizer assim, aí então afasta desse ideal político, né? Eu acho que a classe, não só o rap, mas a classe artística no país, como a gente estava comentando, Lucas, eu acho que é uma classe prostituída e ela precisava ser mais esclarecida, sabe? Tinha que ter mais amor pela população, mais amor por aqueles que os mantêm numa zona de ostentação, né? Que é a população. A música, a arte de forma geral tem um poder mobilizador fantástico, né? A gente Fantástico. acredita muito aos artistas essa capacidade de nos mover e nos orientar para onde a gente quer ir. É uma responsabilidade tremenda também, né, Tremendo. Milton? Eu sonho com coisas, né? Eu vivo sonhando. Mas eu imaginava, por exemplo, Mano Brown, Emicida, Criolo, Racionais MCs, Ivete Sangalo, Chico Buarque, Caetano Veloso, parado na porta do palácio do governador do Tarcísio, e o Tarcísio saiu na porta, que bagunça essa que está aqui? 10 milhões de pessoas aqui fazendo o quê? Eles vão ficar acampados aí enquanto você não devolver a água que pertence à população. Da Entende? privatização da Sabesp. Privatização da Sabesp, por exemplo. A música tem esse poder, né? A música tem esse poder. Eu acho que por isso que ela é tão manipulada pelo sistema, Sim. né? A gente tinha que repensar a comunicação, né? Rádio livre, televisão livre, local, distrital, municipal, entende? Porque está muito fácil para o domínio internacional, né? Está às portas de um governo central, né, Lucas? E a internet, eu creio que ela vai ficar cara, né? Além de manipuladora, né, das populações, ela vai ficar muito cara, né? Então tem que repensar a comunicação no país, né, mano? Sim. Milton, vamos voltar ali para São Bento, que eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa fundação do Racionais. Eu escuto de algumas pessoas que tu pode ser considerado como o quinto elemento do Racionais, o Kali J, o Blue, o Brown e o Kali J, o Blue, o Brown e o Ed Rock, e você seria o quinto elemento. É um apelido que te agrada? Como que tu recebe essa mensagem? É uma lisonja, né? Acho que a gente exerce o papel de pensar o movimento e produzir esse movimento, né? Na São Bento saiu, por exemplo, que eu considero os Van Gogh do mundo, né? Os gêmeos, né? Reconhecido e engrandecido no leste europeu, né? Estados Unidos tem uma galeria de arte lá que todo ano faz exposição dos gêmeos, né? Em Nova York, sucesso total, né? Eu vi na São Bento, apesar de toda a repressão policial, os metroviários, né? Segurança do metrô, ele é uma área de acesso, as pessoas têm direito, né? De se manifestar, né? Uma área que não é uma área operacional. E o metrô, na época, fazia tudo para impedir, né? Uma época eu vi mais de 100 seguranças, todos na São Bento para reprimir a arte. Deixaram a linha sem segurança, né? As escalas todas na São Bento para reprimir a arte, enquanto os passageiros estavam expostos a qualquer tipo de risco, né? Prioridades. Prioridades. Então era muito pesado, viu, Lucas, na época, polícia militar e tal. Não aceitava, né, o movimento. E como que foi isso, Milton? Tu que apresentou o Brown pro Kylie J, essa é a história? Eu juntei dois da Norte e dois da Sul, porque eu peguei 8 meninos, né, que tinha na São Bento, 8 grupos, e comecei a dar uma característica profissional e independente, né? Levei para o estúdio, comecei a gravar, orientar politicamente. Orientar não, dividir conhecimento, né? E, e acho que posso usar esse termo sim, orientar, né? Orientar politicamente,
o que eu achava certo dentro da nossa visão, não de forma ditatorial, né? Uma forma livre. Levei para o estúdio, comecei a gravar os meninos e tal, e aí tive que encaminhar para uma gravadora chamada Zambia, porque eu ouvi da Sony Music eles falarem assim, eu não posso pôr, o som é muito bom, Milton, mas se colocar 4 preto, não tenho como tocar na Jovem Pan. Na época não tinha mesmo. E aí eles vão perder comercial, vai tocar onde? O presidente da Sony Music me deu essa informação, né? Falou, não tem como gravar esses 4 pretos. Falei, firmeza. Aí eu parti para a indústria independente. Né? Foi incentivo para mim, né? Eu não desisto de foco, de objetivo que a gente tem, não desiste. Vai para cima e fui o fiador da Zâmbia. Coloquei o rap na aba do pagode. Nessa época, já vendi Helena de Lima, Catinguelê, Negrito Júnior, na década de 80 para 90, né? Então a distribuição independente ficou muito forte. Isso me deu recurso que foi aplicado no movimento hip hop, por exemplo, na Rádio Costa Norte, né? Então a origem do lançamento foi isso. Ali foi aonde surgiu os primeiros meninos que a gente pegou, saiu dando um destino, né? No governo da Erundina, eu olhava para aquela meninada na São Bento e falava, como é que vai fazer com essa mão de obra? Precisa encaminhar, porque se não tiver mercado para consumir o trabalho desses meninos, vai enfraquecer o movimento. Aí eu vi a educação como uma saída, né? A gente estava envolvido com a campanha da Erundina, que teve um secretário de cultura, de educação, como nunca houve nesse país, né? O Paulo Freire, né? Então a gente conseguiu criar um projeto chamado Repensando a Educação, entende? Que foi para as escolas municipais e tal. E ali eu vi um grande alicerce do movimento, né? Engajamento político. Quando a gente consegue unir a arte e a educação, realmente a gente constrói umas pontes que... Fantástico, né? E foi na Zâmbia que gravaram o Raio-X do Brasil, do Racionais. Na Zâmbia, eu usei a Zâmbia porque eu precisava de uma rádio para tocar no sábado, né? Não que fosse o melhor caminho, entende? Porque a gente tem algumas oposições, né? Com o pessoal de baile. Tive equipe de baile, mas o foco do baile é só o baile mesmo, mais nada, e bilheteria, né? E a gente tinha a necessidade de outro tipo de envolvimento, né? Social, de manifestação, entendeu? Então, Lucas, a gente apresentou o trabalho para a Zâmbia, que acabou gravando Racionais de outros grupos que estavam naquela fita demo, e a gente fez um encaminhamento, né, até a Sonopress, porque a gente tinha um conhecimento que as equipes não tinham, né, sobre produção fonomecânica, né, como que funcionava a indústria. A gente tinha uma carta de crédito na época bem favorável, que a gente colocou a serviço para ser o avaliador da Zâmbia sem a Zâmbia saber, né. Então a gente colocava os discos na rua, 700 mil peças, por exemplo, 200 mil peças, colocou o Raio-X do Brasil na primeira prensagem. 700 mil? Não, começou com 200 mil. Ah. Teve 700 mil, ele vendeu, o Raio-X deve ter vendido uns 2, 3 milhões. Nossa. De cópias. Foi um sucesso mesmo. E uma época que o rap era completamente início e muito marginalizado. Total. Mas você ganha a rua, né? Teve todo um esquema de distribuição e tal, isso ganhou a rua. E o Sobrevivendo ao Inferno também foi na Zâmbia. Sobrevivendo no Inferno também foi na Zâmbia. E aí depois desse lançamento que teve a ruptura com Não, o grupo? teve a ruptura no Sobrevivendo no Inferno, porque o Raio-X do Brasil foi em função de um acordo, porque a Zâmbia patenteou indevidamente a marca Racionais. Entende? Aí teve que fazer um acordo, a gente entregou a distribuição para eles a troco da devolução da marca. O nome Racionais, como que foi? Teve influência tua também? O nome Racionais, não. Eu montei empresa Racionais, né? Eu dei um caráter jurídico para a empresa. Eu tinha uma empresa, eu tirei a mãe do meu filho Lucas
como sócio da empresa, admitiu os 4 em partes iguais, né? Que recentemente se juntou a essas 4 partes e tomou a empresa que eu tinha fundado. Foi louco, essa relação é louca. Discórdia de linha de pensamento, né? Entende? Um lado muito político, muito... Mas, Milton, falando ainda um pouquinho mais tanto do Raio-X como Sobreviver no Inferno, que são duas obras que tu trabalhou dentro dessa concepção, tu estava falando um pouco que tu orientou politicamente os meninos na época. A produção dessas letras também, as mensagens, também passava pela tua caneta? Não. Uma vez o Brau me disse o seguinte, falou assim, velho, eu preciso falar com você que muitas das músicas que eu faço saiu das nossas conversas, dos pensamentos que a gente trocou e tal. Puta, que bom que você tira esse caroço de manga da garganta. Isso não vale nada, tá bom? Você é um grande poeta. E que bom que as nossas conversas estão salutares no nível de te sensibilizar a sua poesia. Eu fico feliz com isso, né? Mesmo porque a música já não é nem minha, nem sua, nem de ninguém, ela já é da consciência coletiva. Isso é muito importante. Entende? Dessas obras aí, qual que tu acha que foi a música mais contundente, que mais botou o dedo na ferida da violência policial, do racismo no Brasil? Eu gosto de algumas, mas eu acho que Homem na Estrada é grande. Eu pus Homem na Estrada na Transamérica, meu. Eu não consegui, eu não avaliei. Eu só tinha como alvo chegar na Transamérica. Quando eu cheguei via Aruanta com um menino chamado Haroldo Tizirunic, empresário do Projota. Ele era o produtor da Aruanta, que era a casa, era a vitrine de São Paulo. Tanto aqui como no Paraná, né? Nós fizemos um lançamento simultâneo, São Paulo, Paraná, Curitiba. E aí a música foi parar na Transamérica. A partir do Aruanta, umas negociações, nos bastidores da rádio Foi e o tal. primeiro rap a tocar numa rádio? Foi o primeiro. Desse porte, sim. Já tocava nos programas, na Bandeirantes e tal, né? Mas o primeiro rap mesmo, tocar numa rádio, dentro da programação, né? Tocava em... Interferiu não? Não, tá tudo bem. Tocava em algumas rádios assim de vanguarda, tal, né? Alguns programas de vanguarda já tocava rap ou programas de baile. Agora, entrar na programação como entrou Homem na Estrada, os meninos não tinham avaliado. Eu me lembro como se fosse hoje. O pessoal da programação tal sentou, ouviu 4 compassos com o Homem na Estrada. Meteram no ar. Que tem o Ela Partiu, né, do Tim Maia. Aí eles não conseguiram tirar, tentaram depois que explodiu, que a polícia levantou o pano, vamos dizer assim, e eu não avaliava qual que seria a reação da polícia. Foi pesada, Lucas. De muita perseguição. Teve troca de tiro no Rio Grande do Sul mesmo, na Restinga, não tem uma história lá? Você ouviu falar disso aí? Que deram os tiros no ônibus do Racionais, tal, a polícia. O Calizei tinha tomado um 38 de um policial, porque ia matar um moleque no fundo do... Tudo, os caras tinham amado, na realidade, um teatro, já tinham amado uma cena, entende? Para envolver os Racionais. Emboscar, né? A palavra certa era emboscar. Ficaram bravos, né? E era uma licença poética, né? Final de ditadura pesado. Até o Racionais se consolidar com essa contundência nacional que teve, foi muito dia de sobrevivência mesmo, de perseguição. Eu creio que muito Deus na frente, viu? Vivendo o sobrenatural. O que a gente viveu ali naquele período foi o sobrenatural mesmo, de perseguição policial, de tudo. Eu não avaliei, né, qual que seria a reação da polícia para ter se preparado melhor, né? Teria que ter A gente foi pego meio de surpresa também. E de ter colocado uma música nacional, eu não tenho certeza se foi a primeira vez que um rap usou um beat, usou um sample nacional para colocar, para fazer uma música, mas com certeza foi pioneiro, né? Foi pioneiro. Foi. Isso, como foi a concepção dessa ideia? A concepção é a concepção do rap, né? A linha de pensamento que o rap tem, expropriação, né? Musical.
Mas eu digo assim, porque a gente sabe, a gente estava comentando o quanto o hip hop, o rap nacional bebeu muito dos Estados Unidos, salve algumas exceções, mas a gente sabe o quanto foi uma reprodução, até nesses valores de ostentação. Como que foi essa ideia de, gente, a gente precisa colocar uma marca nacional, uma marca brasileira no rap do Brasil também? Eu acho que não teve no primeiro momento, essa preocupação. Foi o som pelo som Só mesmo. solução. O som pelo som. Tim Maia é muito bom, né, mano? Tim Maia é sem palavra, né? E o Tim Maia não ficou bravo. É? Não. Ali ele foi legal pra caramba. Ele achou legal e ponto. O Tim Maia gostou. Como que foi esse diálogo? Tu conversou com o Tim Maia, chegou para ti essa Não informação? conversou, mas parece que o Brau, o pessoal lá andou conversando com o Tim. Eu tinha uma certa amizade com o Tim Maia, feito pelo Haroldo Tizerunic, né? Eu andei distribuindo aquele disco Bossa Nova dele, sabe? Uhum. Um capa azul. Ele é um cara que via muito na frente, né? O Tim Maia era... ele gravou um disco que foi em Cali, foi recorde o lojista comprava por 10 e queria vender por 5, entende? Tanto que a gente enfiou esse Tim Maia Bossa Nova. E a população não estava preparada. 2 anos depois do disco encalhado, a japonesada começou a comprar disco aqui no Brasil. O Bossa Nova estourou no Japão. Comprava por 5, 7 reais na Rua do Seminário, que era uma rua que distribuía vinil, e vendia no Japão por $1.000, $1.200. Entende? O disco Bossa Nova. Emilton, e agora a dissolução do Racionais, a tua saída do Racionais, ficou uma mágoa dessa história? Mágoa não. A gente fica triste de não ver um objetivo, né, um ideal finalizado. Eu queria ver o Mano Brown impedindo o Bolsonaro de ser presidente desse país, né, contribuindo com essa construção. Eu queria, não só o Brown, mas muitos, né, do rap, eu gostaria de ver nesse grau de evolução, entende? A música participativa, mano, e construtiva. Se o Brown entrasse por essa porta agora, tu daria um abraço nele. Se eu daria um abraço, É. fez uma pergunta, eu daria um abraço sim, sem problema. E agora, um pouquinho falando sobre essa provocação que tu trouxe de como tu queria ver o Mano Brown mais imbativo. Tu acha que hoje o funk tá mais à frente nesse combate às normas do país, assim? Uma parte, né? Uma parcela pequena ainda, bem pequena, bem restrita, né? E eu te falei, isso pode contar no dedo, sabe? O Salvador da Rima é um dos expoentes disso, né? O SWJ, do Rio de Janeiro, Pateta, Mano Flé, né? Tem uns da primeira geração que não chegaram ainda. MC Formiga, por exemplo. O homem é de uma levada, de um flow impecável, né? E não aconteceu, entende? Mas eu vejo possibilidade desses caras que amadureceram dentro desse período, ainda eu enxergo uma jornada, uma caminhada, entende? Como que tu tem visto, por exemplo, a lei anti-Oruan, que tem tentado cercear, limitar que apresentações de funk e Isso é um trap? absurdo, né, mano? Lei anti-Urã é um absurdo, né? Menino é artista, pô. Seja filho de quem for, sabe? É que nem associar a favela do Moinho ao tráfico, dizer que lá é o quartel-general da operação da Cracolândia, pô. Esse Tarcísio precisava parar de ser hipócrita, né, mano? Muito mentiroso, não conhece nada de São Paulo, né? Tá aí só para privatizar e se beneficiar, né? Tá procurando benefício próprio. Vamos falar então um pouco mais da favela do Moinho. Tu já não tá morando lá mais, né, Milton? Eu não saio da favela, né? Eu moro em Guarulhos, mas moro na favela também, entendeu? Tem uma casinha lá em Guarulhos, mas eu moro na favela. Nesse período todo que tu viveu lá e hoje também que tu acompanha de perto, te parece que é um momento de mais repressão que a favela está sofrendo? Sofrendo muita repressão. A gente teve recentemente essa prisão da presidente da associação, o marido da presidenta, a filha da presidenta, forjaram. A população fala por uma voz só que foi forjada, essa prisão foi forjada. Prenderam um pai da carroça, o cara carroceiro, Deus de sempre, né? Foi preso um músico
esqueci o nome dele. Foi preso um músico que, pô, comerciante, dono de bar, chefe de família, preso uns inocentes lá, entende? Que tinha papel de liderança, né? Eles quiseram desmobilizar mesmo a força da atuação da associação lá dentro da favela. Mas em meio a tudo isso teve uma intervenção do governo federal, até da própria figura do Então, pois é, presidente. eu acompanhei, eu venho desde sempre, né? O cara falou, o que você faz na favela? Eu falo, todo onde o rap tem que estar, né? Aquele terreno era uma área, o Lucas, particular. E só pode ter posse por uso capião em áreas públicas, em área particular. A área pública não pode, né? Área federal de propriedade do governo, do estado, você não tem, você não consegue se assentar e estabelecer o uso capião, né? Era uma área particular, ela era uma área federal, né? A linha de trem, as laterais, é área federal que foi leiloada, né? Uma área onde tinha a empresa Matarazzo, o Moinho Matarazzo. Foi leiloado. Arrebatado em leilão no governo do Bolsonaro, criaram um embrulho jurídico, tiraram a particular, tornaram ilegal esse leilão, a área voltou a pertencer ao governo federal. A caneta está na mão do Lula. Então só sai quando resolver. Ele só assina o papel para o Tarcísio, para esse projeto de transferir o centro administrativo para dentro de São Paulo, tirar preto, pobre e favelado para bem longe da fotografia, como fizeram na França, como fizeram na Inglaterra, como fizeram em Portugal, põe preto e pobre longe da nossa visão, né? E é o que eles querem, é o plano que esse governador tem para São Paulo. E o Lula só assina quando resolveu o problema de todos os moradores. Parece que tem muita gente sendo cadastrada ilegalmente pelo CDHU, entende? Aí acusaram a presidente de extorsão. Mas dentro do CDHU está acontecendo alguma coisa muito estranha. Moradores que nunca foram no Moinho estão cadastrados. E recebendo, porque o Tarcísio dá R$70 mil e o Lula 180. Isso. Entende? Entrou com 180 mil para minimizar um pouco a situação da população. Que o Estado passa, ele vê a favela, mas ele não enxerga. Ele não enxerga o trabalhador que tem lá dentro, o carroceiro que não tem como pôr a carroça dentro do elevador, né? Ele tem toda uma vida constituída em volta, em cima do trabalho dele. A estrutura da família depende daquele trabalho. Se concretizando essa expulsão completa da favela do Moinho, vai ser uma perda histórica para o centro de São Paulo. O que eu falo, Bagdá é feio, é centro turístico, né? Então o tratamento que o Estado dá é desprovido de visão, né? De sensibilidade, entendeu? Qual o dinheiro que paga, Lucas, a amizade de infância entre você e o seu amigo? Tem dinheiro que paga a sua amizade? Tem o dinheiro que paga a amizade de duas crianças? E como que o Estado vai lá e coloca uma para a Zona Norte e outro para a Zona Sul, a quilômetros de distância? Então isso é uma falta de respeito, é uma violação, né? Você cessear o direito de construir a casa dele, você tá estrangulando uma cultura, né? Você está cesseando o direito do cidadão viver como quer, né? Não tem como dizer, então, que foi uma decisão acertada essa intervenção do governo federal. Muito acertado. Eu tenho que parabenizar o Zalatini, né? Que fez o corre violento, sabe, não abandonou em nenhum momento até a caminhada chegar no Lula. Entendeu? Ei, Milton, nossa entrevista está chegando no final, mas tem um assunto que eu queria trazer um pouquinho contigo. Tem duas questões, na verdade. Primeiro que chegou para mim uma informação que o senhor foi a pessoa que levou o Lula para o primeiro baile, foi no Guarulhão em 82. É verdade, é verdade. Conta essa história. Precisava legalizar o partido, né? Uma campanha de filiação, entendeu? E eu trocava ingressos, né? Se você se filiasse, pô, misericórdia. Se você se filiasse,
você ganhava uma carteirinha para ficar um mês sem pagar a entrada no baile, entendeu? E a gente construiu dessa forma, né? Essa relação com o partido, né? Lá no início e tal, de fortalecimento, né? De legalização, né? E aí eu tive, pô, o Lula é sem palavras, né, mano? Como eu te falei, eu estava na Vila Euclides trabalhando na produção do 1º de Maio Unificado. 79. 79. E aquele dia para mim foi transformador, Lucas. Você está no meio de 500 mil de trabalhadores, mano. Uma sensação muito boa, né? Aquele dia eu saí da Vila Euclides dizendo, é possível a gente transformar. É possível construir um mundo melhor, né? Ei, Milton, e outra história que eu queria te ouvir é a respeito da nossa Rádio Costa Norte, a Rádio Pirata que eu comentei que abalou. Conta um pouquinho como que foi essa experiência de uma rádio pirata. Era uma rádio pirata com 5 quilos, né? 5 mil watts de potência. Um transmissor oficial WTK, né? E é muito interessante essa questão de rádio, de transmissores oficiais, né? O Harris, os WTK, que são as fábricas que dominam os transmissores do mundo, né? Americanos. Você tem que sucatear, quando você vai trocar o transmissor da sua rádio, você precisa sucatear, entregar para ser sucateado para eles te mandarem um novo. Dessa forma que eles controlam, né? E numa deixa, por um pouco de amizade e tal, do Paulo Nascimento com um diretor da Rádio Eldorado, tinha uma sucata que eles esqueceram por lá e tal. E o cara vendeu no meio do bolo a sucata. Trouxemos o transmissor para ser reparado. Reconstituímos o transmissor, né? E conseguimos talvez montar, talvez não, diz que é a maior rádio pirata da história do mundo. Muita polícia para baixo e para cima. Eu me sentia o Al Capone da época, né, mano? Sabe? A Polícia Federal não me deixava em paz de jeito nenhum, era muita potência no ar, né? Foram quantos anos no ar? Na ilegalidade ela ficou, não, ela sempre foi legal, ficou uns 10 anos, 10, 12 anos. De corre para baixo e corre para cima, né? Transmissor acorda num lugar e amanhece no outro, né? Dorme num lugar e amanhece no outro. Tinha que estar todo dia Tinha mudando. que estar toda hora mudando, porque a Federal estava atrás. E tocava o quê? Rap? Rap e música de protesto, né? MPB de protesto, e rap, e reggae, né? Cultura periférica, né? Rap, reggae, samba rock, cultura periférica. E hoje, Milton, qual seria a forma correta de desafiar o sistema? Uma rádio pirata ainda faz sentido nos tempos de Não, hoje? acho que faz sentido a gente fazer valer a Constituição, né, Lucas? Todo cidadão brasileiro tem direito de se manifestar enquanto empresa. Por que não pode ser empresa de comunicação? Tem que fazer valer a Constituição, né? E dar o direito das pessoas se manifestarem enquanto empresa de comunicação. Tudo na comunicação desse país está amarrado e alinhavado com a ABERT, né? Que manda no Ministério da Comunicação, né? E o nosso presidente, agora que está tomando, acho que nessa gestão, ele amadureceu mais dentro da comunicação, está tendo uma outra visão, né, sobre a comunicação. Porque sempre foi, a comunicação ficou na mão do MDB, né? Sempre. Deus de sempre, né? E que tem seus interesses próprios e não quer, de forma nenhuma, democratizar os veículos de comunicação, né? Associação Brasileira de Empresários de Rádio e Televisão é o que manda na comunicação desse país, a ABERT. Precisa ser derrubada, sabe? Alguém, eu acho que tem que falar mais de perto com o Lula, entende? Para ele mexer de fato naquilo que segura o país, né? Que é essa burguesia estabelecida dentro das empresas de comunicação, atendendo seus próprios interesses. Isso precisa mudar. Mudou muito, né, de um tempo para cá, principalmente nessa década de 80, com a chegada da internet, muitos veículos surgiram, inclusive o Brasil de Fato, mas ainda esse bolo ainda fica mal dividido, assim, de quem Tá tem mal acesso. dividido. Você pega quantas empresas tem? A Brasil de Fato é uma exceção no DAIO. Entende? O resto é tudo aberto. Não é? Milton, e para fechar, agora eu queria trazer uma frase que eu escutei tua de 2014, há 10 anos,
Quero saber se tu ainda concorda com o Milton de 10 anos atrás, que o hip hop está cheio de gente com síndrome de Deus. Está cheio de gente com síndrome de Deus. Eu vou ampliar um pouco, né? A arte, de forma geral, né? A música, as pessoas tinha que pôr, o que nem eu estava te falando, a linguiça, essa é a frase do Cascão, a linguiça comendo cachorro. Tá errado, né? A gente tem que estar aqui para servir, né, mano? Não ser servido. Também tem que consumir, claro, essa música, mas também tem que cobrar dos artistas que se posicionem e orientem. Porque senão vira hipocrisia, né? Falar aquilo que não pratica, né? Eu acho que se o rap colocar na prática as letras que faz, mano, a revolução está estabelecida. Mano Brown ninguém será... segura, né, mano? Mano Brown, presidente do Brasil, Milton Salles, vice-presidente. De jeito nenhum. Não? Não, o parlamento não tenho paciência, não consigo, não. Milton, meu amigo. Não tem essa característica. O papo foi ótimo, tenho certeza que a gente poderia ficar o dobro de tempo, mas eu tenho certeza que a gente já contou a história. Só tenho a agradecer, obrigado pela tua Lucas, muito obrigado disponibilidade. pela oportunidade. Você é generoso. Não, que isso, você é é uma genial. pessoa muito generosa. Muito viu? obrigado. Satisfação em te conhecer. Satisfação é toda nossa. E esse foi o BDF Entrevista de hoje. Agradeço demais a sua audiência. Amanhã tem mais.